É muito difícil, né? Até esses dias a Camille, a esposa do Roger, está fazendo um trabalho, me perguntou se eu tinha alguns dados estatísticos de quantos jogadores são profissional. Né? Não tinha, assim, não tem muito assim escrito, enfim, para te poder acessar, né? Daí eu peguei informações com diretores de base, enfim, e aí depende muito, assim, às vezes tem um cara que está se despontando na época que só é profissional e o treinador gosta, ok, aí ele tá ali, aí vem outro treinador, não gosta do jogador, sabe, gosta de outro, e assim vai. Então ele tá me dizendo que dependendo por ano, enfim, às vezes sobe 2, 3 jogadores no máximo. Então tu tem todo aquele contingente de jogadores que é um sonho, que às vezes tem uns que vão despertar, que vão despontar em outro lugar, não naquele momento, no clube que ele está no momento, né? Mas é muito difícil essa carreira, porque tu tem que ter muita dedicação, cara, senão tu não consegue vencer. E isso é mais questão de gosto pessoal do que da técnica propriamente dita do jogador? Não, até depende do que o treinador tem de conceito para ele, do que ele acha, do que ele entende de futebol, né? De repente para ele serve um jogador, para o outro não serve. E assim vai. E às vezes não vai com a cara mesmo, né? Tem isso. E às vezes não vai com a cara também. Aí então, é foda, então tem vários casos nesse sentido que tu depende muito como é que o jogador está se portando no momento, e porque, cara, essa gestão com o treinador é muito difícil. Como é que estão os treinamentos também, exatamente, né? Até o Roger tinha um caso de um jogador que eu não me lembro, agora ele jogou no Inter depois, esteve no Juventude, Bremer, não é essa Bremer. Centroavante? Um atacante. Brenner, acho que é. Brenner. E teve o Roger, estava no Juventude. Até depois ele agradeceu o Roger numa oportunidade mais adiante, que ele estava na categoria de base, era destaque ali, e aí ele subiu profissional, né? E ali o Roger estava nessa situação de treinando o grupo, enfim, e ele estava para ter alguma oportunidade no momento, só que ele via que ele não estava se esforçando do jeito que seria o ideal para poder estar tendo uma oportunidade, para ter uma oportunidade num jogo, né? E ele disse para ele, cara, tu tem que... não adianta tu treinar 80%, 70%, que tu não vai conseguir jogar 100%. Tem que treinar 100% para jogar 100%, senão essa conta não vai bater. Ele daí foi indo, deu uma dura nele, foi indo, e ele continuou nesse ritmo dele. E aí ele falou assim, agora vai chegar a tua vez. Daí teve um jogo lá que ia ter que botar ele. Aí ele falou, se tu não jogar, né, se tu não me ajudar, nesse sentido, eu te falei tudo pra ti que tinha que fazer. Realmente, chegou no dia do jogo, ele não correspondeu, né, do jeito que deveria, né, mesmo tendo potencial, enfim. Aí baixaram ele pra categoria de base de novo. E aí com isso ele disse que teve um aprendizado com isso, né? Que é verdade, porque às vezes também tem um jogador que tu tá ali, o treinador gostava, e com o treinador X ele não vai se adaptar, não se adapta o metodologia de trabalho do cara, entendeu? Não, não é aquela característica que ele gosta para jogar no esquema dele. Então tem muitas variantes nesse sentido, assim, que não é se o cara é ruim ou não, ou que gosta ou não, depende muito também do dia a dia do jogador também, se o cara é comprometido ou não é, né? Claro que nem sempre são 100% as escolhas são corretas, né? Mas às vezes no momento tem que tentar ter uma decisão e ter que ter uma... vou escolher esses 11, enfim, mas aí tem que contribuir, e os outros que estão ali estão tentando buscar o espaço deles também, né? Mas a questão é que às vezes o cara joga com um esquema, com outro não joga. Pode ver quantos jogadores que às vezes aparecem com um treinador bem, e aí passa com outros treinadores que o cara não consegue jogar. Né? Então é a metodologia de treino, enfim. É uma troca de posição, às vezes que o cara vê e diz, cara, de repente joga mais pra trás, quantos mudam de posição na mão do treinador e vira a carreira do cara, exatamente, né? Exatamente. Então é bem complicado, assim, né? Não é só também a questão, também de formas diferentes de trabalhar também, que às vezes também não dá certo com um treinador e às vezes dá certo com o outro também, né? Lá o Caio Paulista estava no Fluminense, com o Roger, recebeu a oportunidade com o Roger, ele jogou muito bem, e agora não está muito bem. Então depende muito, né? O Roger tem uma história legal, não sei se tu recorda do Grêmio, que veio o Miller Bolanes pra cá, que era a grande contratação, e aí se machucou, e não tinha sequência, e aí o Everton começou a despontar. E aí o Roger contou numa rádio uma vez que um dia chegou pro Everton assim, cara, olha só, aceita que dói menos, tu é meu titular, né? Isso aí. Quer dizer, isso é gestão de grupo também, né? Com certeza, isso faz parte da gestão também, né? E às vezes também o jogador saber entender como é que também essa função também, que nem hoje se faz, que o pessoal fala, tá todo mundo muito engessado, que o pessoal só é muito mecânico, o jogador perdeu o lúdico, né, de poder, mas é que o futebol hoje pede isso também, hoje é muito complicado, e aquela função do extrema, o Roger também comentou uma vez, que na época do Pedro Rocha, cara, ele insistindo, Pedro Rocha insistindo, e uma época passou, virou o ano, no outro ano ele chegou pro Roger, professor, agora eu entendi o que tu estava me dizendo. Tipo, às vezes até tu também... internalizar, depois de tanto tempo, ver, né, como é que, tipo assim, entender da posição também, né? Porque hoje também, se os caras fazem um esquema de jogo hoje, o que se pede hoje é muita força, né?
É muita força, futebol de velocidade hoje. Ou esses caras que são mais clássicos hoje estão perdendo espaço hoje, né? Porque é muito competitivo hoje os jogos, né? Então, às vezes, acaba até a técnica sendo em segunda opção para o cara também ter uma visão tática dentro do jogo que possa contribuir, né? E, tipo, claro, o que eu vou te dizer, né? Não sei se é certo ou errado, mas é muito difícil hoje, né? Tipo, até o caso hoje do Jean-Pierre, um cara mais clássico, enfim. Outro pega um treinador que consiga fazer essa situação com o Roger, com o Luan na época, né? Tu vê, ele botou o Luan de falso 9 na época, agora, né? Sim. De falso 9 na época e o Luan deu certo, né? Entendeu? Então, sim, soube enxergar isso ali. Exatamente. Mexer no Porque potencial, é muito, né? Cara, exatamente, porque é muito difícil hoje no futebol. Hoje eu já vi, eu até falo com meus colegas hoje, tu vê muitos jogadores na base que eu falo para os meus jogadores, né? Hoje, cara, se tu não ter foco, não vai conseguir chegar. E não é, às vezes tu vê cara que também, e às vezes também tu é titular, às vezes eles reclamam assim, mas o cara não tá me botando de titular, eu sou reserva. Cara, não tem problema, porque eu já vi vários caras que não eram titular sempre e chegaram profissional, e aquele que era titular sempre, seleção de base, que não sei o que, não chegou. Então depende, às vezes hoje não é só o talento também, hoje tu tem que ter comprometimento, tem que ter foco, tu tem que ter uma disciplina hoje dentro e fora de campo, senão tu não consegue chegar, o funil é muito grande, né? entendeu? Começou entrando aos poucos. Claro, e é uma hora de... Exatamente, então, e às vezes também os caras às vezes não dão certo no lugar, quando vê, tem aquelas situações de maturação, não tem oportunidade na época, os caras vão despontar em outro time. A base é outro jogo, né, daí tu vai dizer assim, mas aqui o Grêmio não aproveitou o fulano, o Inter não aproveitou, quando viu o cara despontou em outro lugar, mas ele também na visão no momento era que ele não tinha esse perfil para se manter ali. E quando ele foi para outro lugar e deu certo em outro lugar. Isso aí também é muito relativo, né? Não quer dizer uma coisa com a outra. Né? Não, e nem sempre o cara que tá na base mais maturado, os caras já falam assim, maturou antes. O campeonato, não sei se é o... o Vini falou isso, né? Eu não sei se é o Sul-Americano ou o Mundial de 97, Sub-20. O craque do campeonato é o Fábio Pinto, que depois jogou no Inter, naquele time de Ronaldinho Gaúcho. Exatamente. Daí, claro, o Fábio Pinto depois fez carreira, o cara jogou, mas assim, o tamanho do Ronaldinho Gaúcho, ele não era o craque da competição dele de base. Exatamente. Então, às vezes, hoje não quer dizer. Então, eu sempre digo assim que também tem muita ansiedade dos pais também na base. Né? Isso é complicado. Eu até dei uma palestra esse tempo para uma escolinha do amigo meu, a Regate, que é um cara que também jogou comigo na base do Grêmio, enfim. É para falar para os pais, porque os pais hoje são muito ansiosos, né? Eles querem que o jogador, tem que, tipo, daí qualquer coisa. Nunca é o jogador que tem problema, que está com uma dificuldade. É sempre o treinador que não quer, o clube que não dá oportunidade. Então eu tive vários casos nesse sentido, assim, de saber que os pais às vezes atrapalham a carreira dos meninos, né? Porque a ansiedade deles de querer chegar também, às vezes é difícil, eu sei, muitos vêm de famílias também que não têm muitas condições, e ali o menino é o que vai ser a salvação de toda a família. Então a pressão em cima do menino também é muito grande, né? Então, só que a ansiedade dos pais às vezes também atrapalha muito o jogador. E hoje se prova mesmo, não é questão que tu vai ter uma carreira linda na base, tu foi titular sempre, que tu vai sair jogando. Eu mesmo, brincando, né, na base, eu sempre titular, capitão, eu não joguei. Mas então... por que? Eu queria perguntar pra ti isso aí também. Por que aconteceu? Por que tu não, na época, assim, eu acho, assim, muito, eu acho que foi o ponto pra mim, que graças a Deus tive uma família que sempre teve condições de apoio, enfim, né, tive dentro da normalidade do futebol na base, eu tinha uma vida com condições, enfim, meus pais sempre conseguiram ter esse apoio, esse suporte, né. E na época, cara, pra mim era muito difícil, como também tu não tem, assim, os pais também não tinham essa visão de poder dizer, hoje é um pouco diferente, né? Não tinha essa visão assim, claro. Pô, meu filho, não sai agora porque tem jogo amanhã, enfim. Às vezes eu saía, tinha uma festinha do colégio, no outro dia tinha jogo, mas o menino com 13, 12 anos, tu vai. Sim. Tu vai jogar. Eu sou capitão, E ajudava na festinha. E no outro dia ainda jogava muito bem, né? Então, só que não tinha essa orientação também, né? E também eu acho que a fome também, né? A fome de querer também prosperar naquela situação, tu também acaba achando que as coisas vão acontecer natural, né? E pra mim foi muito difícil, porque assim, eu comecei no Grêmio muitos anos, né? Uma base toda no Grêmio, 6, 7 anos. E aí logo em seguida que eu saí do Grêmio, eu fui pro primeiro time, na época foi o Madureira. Sim. Cara, daí morava debaixo aqui bancada, do lado tinha o ginásio Furacão 2000, aquele som que eu não conseguia dormir, a função, sabe? Cara, e tipo assim, daí tu vai tendo a dificuldade, né? Eu ia treinar, pegava um ônibus lá com todo o grupo, lá no final da linha, não sei o quê, não tinha nem bola pra treinar. Então essa coisa eu ficar pensando, pô, tô em casa, tenho toda a condição pra ficar em casa, enfim, né? E não tinha também a cobrança da minha família pra mim ser jogador também, né? Então eu via muita dificuldade, porque não tinha informação, tu saía de um time, então não tinha empresário.
para te levar para tal lugar, te orientar, diferente de hoje, né? Hoje em dia é muito diferente, né? Então eu também não tinha essa orientação, não por culpa dos meus pais, porque também, quando eu falei que não queria mais jogar, minha mãe falou assim, graças a Deus, só voltando para casa. Mas, e a experiência até também... que enfim! E aí eu sempre brinco, todo mundo fala que gosta que eu conto essa história, que daí foi muito engraçado, que daí eu saí do Madureira e fui pro Brusque, em Santa Catarina. Foi alguns meninos que eram do Inter, do Grêmio, do Inter, do Juventude, enfim. E na época eu estava no grupo, era na segunda divisão do Catarinense lá. E aí, cara, a gente pegou, assinamos o contrato, e nesse grupo que foi contratado, era o Ortunho. O Ortunho era um cara que jogava no Juventude. Eu acho que na época eu sou 7'6", devia ser 7'2", 70, sei lá. E todo mundo, eu não conhecia ele, assim, só de falar... que todo mundo falava que, pô, ele era um zagueirão. Zagueirão clássico, batedor. Batia e coisa, enfim. Aí tá, na época assinou o contrato, todo mundo feliz. A gente foi pro centro da cidade, né? Era o costume ir no centro de Brusque, né? E tinha as cabines telefônicas, né? As cabines telefônicas. Aí ele chegou, a gente tá lá e ele ligou para um treinador dele, no interior de São Paulo, que estava num time. Chegou e falou assim, professor, pô, me ajuda, eu tô com problema, com dificuldade, pô, não esquece de mim, que não sei o quê, pô, não esquece de mim, hein, pô, não sei o quê, qualquer coisa eu tô à disposição, né? Cara, ele desligou o telefone, eu falei, pô, tu assinou o contrato hoje, e tu tá falando pro cara que tu já tá, tá mal, que não sei o quê. Daí, nunca mais eu me esqueço. Ele sabia também que eu era amigo do Roger, que eu comentei, o Roger tava jogando na época, né? Então, né, eu tinha contato com o Roger direto, ele sabia que eu era amigo do Roger, eu tava espontando naquela época. Aí ele se virou pra mim, eu nunca mais esqueço, ele falou assim, se virou pra mim e falou assim, Léo, vou falar uma coisa pra ti. Jogador de futebol é o Roger, teu amigo. Nós somos dublê de jogador. Então eu tô aqui, eu já tenho que estar pensando uns 3 meses em diante. Então, aí caiu a ficha. Eu falei assim, não, é muito sacrifício pra estar jogando bola. Eu falei, não, larguei. Aí caiu minha ficha. Aí eu falei, larguei. Aí caiu a minha ficha e realmente era.